Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 0, Flamengo 2. Felizmente o Verdão perdeu esse jogo para o Flamengo em casa, mas o Verdão continua líder do campeonato com 22 pontos. A diferença que era de 4 caiu para 1 ponto, galera. Tô trazendo para vocês a equipe F da ESPN falando tudo sobre essa partida aí, galera. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Assim, estamos de volta, hein, com as partidas encerradas desta tarde do Campeonato Brasileiro. Empate em 1-1 no Recife entre Sport e Internacional. E o Flamengo com grande vitória no Allianz Parque, importantíssima, faz 2-0 em cima do Palmeiras. O Palmeiras segue na liderança da competição, mas não consegue abrir aquela vantagem. O Flamengo cola, tem agora 1 ponto a menos que o time paulista. Oswaldo, Pascoal, Silas e Rodrigo Bueno. E daqui a pouquinho a Renata Ruel também, porque temos lances importantes a serem discutidos no programa. Tudo bem, Pascoal? Boa noite. Tudo bem, Bruno. Um abraço para você. Que prazer me encontrar com esse amigo meu, Bubu, Rodrigo Bueno, um cara que eu tenho um carinho especial, gente boa demais. E aqui, meu parceiro de toda semana, Silas. Boa noite. Boa noite para você, fã de esporte. E aí, Pascoal? Aí é o seguinte, a proposta de jogo do Flamengo foi mais eficiente diante da proposta de jogo do Palmeiras. O Palmeiras perde um pênalti, depois a Renata vai falar a respeito, e deixa o Flamengo com todas as armas. O time do Palmeiras se desarmou depois que perdeu o pênalti. Quando o Piquerez bateu aquele pênalti, por que todo jogador do Palmeiras só bate pênalti assim? Não tem um valente para dar um chute e a bola bater para... Não tem um corajoso para bater uma bola com vontade para dentro do gol? Se não me fala, meu, é o quarto pênalti que o Palmeiras perde entre paulista e brasileiro. Teve um do Flaco na Ilha do Retiro que ele fez, certo? Lembra aquele lá do Flaco? Mas aí, ó, tem o do Estevão no jogo passado e teve o do Veiga do mesmo jeito na Neoquímica Arena. Não, isso é no Campeonato Paulista. Acho que, somando tudo, paulista e brasileiro, são 4 pênaltis desperdiçados pelo Palmeiras. Se eu não estiver errado, depois o pessoal faz a contabilidade para ver. O time do Palmeiras vinha bem até os 16 minutos, quando aconteceu esse pênalti. A partir daí, o time do Palmeiras ficou completamente desarrumado. Apareceu o Rossi nessa defesa, praticamente uma bola recuada, né, pelo lateral esquerdo do Palmeiras, pelo Piquerez. E o Flamengo começou a jogar melhor do que o Palmeiras, criar mais oportunidades do que o Palmeiras. Foi mais eficiente no segundo tempo. O Flamengo, que veio com uma proposta de lentidão no jogo, atrasar o jogo, para não dar a velocidade do jogo que o Palmeiras queria, a intensidade de jogo que o Palmeiras queria, cria ele, o Flamengo, no segundo tempo, essa intensidade, esse volume, e joga melhor que o Palmeiras, né? Até quando sai o pênalti a favor do Flamengo, que outra coisa que, para mim, é um pênalti constrangedor, mas aí a gente vai ter análise a respeito disso, e o Palmeiras se enrolou nele mesmo, né? Não soube esse é o lance do pênalti. Não, esse é o lance do Murilo em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta vai bater o pênalti. Ele bate tão bem o pênalti que o goleiro do Palmeiras quase cai sentado. De tão bem que ele bateu o pênalti, né? O Palmeiras se desarmou completamente, se desarvorou depois da marcação desse pênalti. Aí as alterações são feitas e todas para frente, todas botando o time com mais atacantes tirando defensores. E aí, num contra-ataque, o Flamengo faz o segundo gol. Eu sempre digo o seguinte, eu não critico o modo de jogar. O Flamengo escolheu esse modelo de jogo, de tirar a velocidade do jogo e impedir o Palmeiras de ter intensidade no primeiro tempo. E dele, Flamengo, jogar na etapa complementar. E foi agraciado com essa vitória, 2-0. Assim, em termos de jogo de futebol, não dá para reclamar. O Flamengo foi superior ao Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras teve algum rendimento na primeira etapa, mas no segundo tempo não há o que questionar. E já tem a Renata Ruel, então, para a gente falar de todos esses lances. Tem um outro pênalti que o Palmeiras pede em cima do Vitor Roque, então, para a Renata também analisar. Por que o Palmeiras foi melhor que o Flamengo? Aliás, foi melhor que o Palmeiras, Bubu. Como? Boa tarde para você, Bruno, maestro Silas, sempre reverência. E ao mestre Pascoal também, um dos nossos ídolos da comunicação esportiva. Fã de esporte, é o seguinte, Flamengo venceu. Para mim, começa por aí, né? A manchete do jornal do dia seguinte. Né? O Palmeiras Flamengo perdeu. Vence e cola no Palmeiras. O Palmeiras perdeu do Flamengo. O Flamengo vence com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. O sujeito principal é o Flamengo. Esse é o segundo gol. Acho que o Silas vai falar, a gente já estava conversando um pouco sobre isso. Felipe Luiz foi muito feliz, né? Que ele coloca na reta final Pedro, o garoto Wallace Ian
e o Ayrton Lucas. Os três participam do lance que define a partida, né? Teve o pênalti que vai ser discutido depois. Mas, importante para o Flamengo, o Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato. O líder ainda é o Palmeiras, com ponto de vantagem, mas se você pegar o conjunto da obra do Arrascaeta nesse campeonato, ele foi decisivo em quase todas as vitórias do Flamengo. Verdade. Fazendo gols antológicos, gols... lembrando às vezes o Romário de biquinho, o Ronaldo. Eu já cheguei a falar que ele fez gol parecendo um pouco o Zico. No ângulo contra o Cruzeiro. Então, o Arrascaeta acaba sendo determinante porque ele sofre o pênalti que muda o curso do jogo e ele converte um pênalti, para mim também é uma questão. Tem o mérito dele, a calma, a paciência, a tranquilidade, mas o Rossi é um pegador de pênaltis muito mais contundente, mais eficiente do que o Everton. Um goleiro como o Everton, assim, acho que pega mal a forma como ele reage ao pênalti. Por mais que seja um cobrador experiente e talentoso, mas ele não pode ficar ali, a bola passar perto dele ali, ele ficar quase que estático, entregue ali, quase vencido que ele caiu no sentado, pênalti. né? Quando ele quis reagir, não tinha como. Não foi um pênalti forte, não foi um pênalti tão no canto. Mas isso aí não é o talento do Arrascaeta? É o talento, mas o goleiro tem que estar preparado para isso. Até porque hoje em dia os goleiros estudam os batedores, porque, por exemplo, esperam o Rossi, até o fim. O Rossi não fez nem força para pegar o pênalti do Piquerez. Mas ele espera até o fim. E o Rossi já tem um histórico muito maior que o Everton de pegar pênalti. Não, mas aí eu tô querendo destacar a diferença entre um pênalti bem cobrado e outro mal cobrado. Mas assim, era um pênalti aparentemente defensável, mas também aqui não é o principal. Mas assim, eu acho que pega mal para um goleiro desse nível, o Everton, que é um goleiro que tá chegando no Ancelotti daqui a pouco, a gente não sabe quem vai ser o terceiro goleiro convocado, né? O Everton estaria... Não tem a reação ali. Eu acho que não é legal. Se ele... pelo menos pula pro lado direito, o canto errado, não pega tão mal quanto ele ficar no meio do gol assim, acompanhando, né, como um torcedor a bola. Puxa, não dá pra fazer nada. Ele tentou jogar uma pressão no Arrascaeta antes do Arrascaeta bater o pênalti. Vou pular pro outro lado, né? Tipo, deu um ali... Então eu falei em algumas coisas. Duelo dos goleiros, o Rossi foi melhor. Técnico, pra mim, Felipe Luiz, que é o 8º treinador, na era Palmeiras-Abel, é o 8º treinador do Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras Flamengo está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 para o Palmeiras, sim. E ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou, foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras venceu o jogo, mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém fala, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora aqui, tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, não, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal. Agora tem o Palmeiras chegando. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. A Renata Guel já tá chegando, tá, Silas? Mas eu quero te ouvir também, porque a Renata é uma estrela desse programa de hoje. Não é, Pascoal? Hoje é. Não só de hoje. Mas, Silas, dá pra gente falar aqui em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado, foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro, uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Bubu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. O Estevão já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar. Porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, para mim, não consegue virar o pé.
o Arrascaeta vira o pé. Sei. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem, perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí. Muito mérito também, Bruno, pro Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele tem ali, ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, o Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aí aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola, ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Achou Arrascaeta. um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele, mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, O Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente do brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Não, e eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito... E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, que é o motor, né? É o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E na outra vez ele puxou o Léo para volante, e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio-campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje, para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... O Tite chegou a fazer mas isso quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou completamente perdido. E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle, do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? Bom, a Renata Ruel já está com a gente, hein? Renata, olha, até agora nós só fizemos um abre. Só um esquenta para a Renata Ruel agora falar do assunto que vai ser a discussão aí na noite de hoje e também amanhã, né, Renata? Porque acho que tem 3 pênaltis aí para a gente analisar. O que é marcado da mão ali do Varela, certo? Do Varela? Isso. Né? E aí o Palmeiras perde o pênalti, depois o pênalti em cima do Arrascaeta e tem ainda aquele lance do Vitor Roque que os palmeirenses estão reclamando. Então, Renata, o programa é seu, hein, Renata? Vamos pelo gol que é pelo lance que é decisivo do Arrascaeta ou do Murilo em cima do Arrascaeta, Renata. Olá, boa noite, Bruno, Bubu, Sila, Pascoal, fã de esporte. Para mim é mais um final de semana trágico da arbitragem brasileira, mais uma rodada trágica. No sábado nós já tivemos erros claros, hoje no jogo do Grêmio e Bahia, outro erro absurdo, e para mim mais erros agora nesse jogo hoje, Palmeiras e Flamengo. São tantos lances que fica até difícil da gente saber onde começa. Mas vamos para o pênalti, né, do Murilo aí no Arrascaeta. O que eu vejo nessa jogada, o Murilo passa a mão no corpo ali do Arrascaeta,
mas é um passar de braço, não é segura o adversário. O Arrascaeta poderia seguir na jogada, ele conseguiria seguir nessa jogada, não há infração, não há um braço que impede o avanço. Então, para mim, não há penalidade. O árbitro no campo entende como não pena, o VAR interfere, ele vai no VAR, muda a decisão. E aí, para mim, se ele fez pênalti, ele erra 2 vezes. Até porque, se ele deu pênalti, que para mim não foi, era no mínimo cartão amarelo, porque não tem disputa de bola. Então, ele erra 2 vezes. Ao marcar o pênalti, já que ele marcou o pênalti, não dá cartão amarelo. No mínimo, tá? No mínimo. Então, assim, esse para mim é mais um erro que interfere no resultado final do jogo, interfere no resultado ali, e é mais uma vez mais prova que a arbitragem no Brasil é um problema gravíssimo. Mostra o tamanho da crise que está a arbitragem brasileira, esse lance, o lance do Grêmio, e a gente vai falar mais um pouquinho dos outros, né, Bruno? A gente já vê os outros também, mas antes eu quero saber do Rodrigo Bueno, do Pascoal e do Silas, se eles acharam que foi pênalti. Para a Renata, então, não foi e o lance interfere no resultado. Para você, Pascoal? Mais uma vez, eu vou dizer uma frase que eu digo praticamente toda semana, né? É constrangedor, né? É, Pascoal? É constrangedor, porque quem marca esse tipo de pênalti nunca entrou num campo de futebol para jogar futebol. Quem marca esse tipo de pênalti nunca deu um chute na bola. Nunca entrou em campo, tá aqui, ó. Tô falando de um craque, jogou com a camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo. O cara, quando vai, entra na área, o zagueiro tem esse tipo de encontrão, tem o tipo de... Há muitos lances que são dessa forma. Isso é constrangedor. Constrangedor. Marcar esse pênalti é constrangedor. É, assim, é de se lamentar absolutamente, né? A semana passada eu aqui perguntei o que estavam tentando fazer com o Grêmio, né? Porque o Grêmio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, teve prejuízo da arbitragem. No jogo de hoje, o que eles fizeram? Pois é. Aí é um outro lance, o lance do Bahia, né? Presentearam o Grêmio com um pênalti. E alguém paga o erro, né? Não precisa fazer isso. É só apitar direito. O Ramon Abate-Abel, todo jogo que ele apita tem BO. Você já reparou, não? Todo jogo, tu pergunta pra Renata, todo jogo que ele apita tem um BO. É que tem BO em todo jogo, Pascoal. Mas por que tem isso? Porque o VAR brasileiro é no mínimo inocente, quem está no VAR nunca deu um chute na bola, quem apita o jogo não tem noção do que está fazendo, eles conhecem todas as regras. Todas as regras, eles conhecem todas. Só que eles não sabem aplicá-las. Porque eles nunca deram um chute na bola. Eles não sabem como o futebol se desenvolve. Eles não sabem que o futebol é feito de contato. Eles não sabem que o jogador de futebol não é aquele bonequinho que fica com o bracinho assim, soldadinho do Forte Apache. Não tem mais isso, né? Playmobil. Playmobil, que você não consegue. Eles não têm a mínima noção do que seja o futebol. Mas eles conhecem todas as regras. Eles não são desconhecedores de regras. Eles são constrangedores de espetáculo. Eles constrangem o espetáculo. Ô, Silas, e pra você? Foi pênalti? Porque o Pascoal falou, os caras nunca tiveram lá no campo. Você esteve. Pra você foi pênalti ou não? Não, também não. Não? E interessante que a gente estava na redação ali, Bubu, tinha palmeirense, tinha flamenguista, tinha de tudo ali. Tava um clima tenso bom, assim, bom sentido, assim. Você acredita que o flamenguista falou pra gente, não foi pênalti? Falou? Falou. O flamenguista falou, não foi nada. Eu não vou falar o nome dele. O cara, irmão nosso muito querido. Não, então, aí você tem mais ou menos a ideia, né, do que está acontecendo dentro do campo. Olha o que fizeram com o Palmeiras. Falou assim? Falou assim. Então, infelizmente, é isso. E, infelizmente, para o Ramon Abate-Abel, pior ainda, porque, de novo, ele, né, no lance da jogada, que não só prejudica o espetáculo, prejudica ele próprio e a arbitragem brasileira. Aí, eu acho que quem complica a vida do árbitro é o VAR. Eu acho que o VAR acaba constrangendo o árbitro, porque o árbitro ele tá no lance, ele vê o lance e ele não marca. Aí, a partir do momento que o VAR chama o árbitro para ir lá na cabine, o que eu estou imaginando, Bubu, e a Renata pode falar? O árbitro ele já vai pressionado, porque já teve uma decisão lá no começo do jogo que foi favorável ao Palmeiras. E aí o árbitro pressionado falou assim, se eu não agora, o VAR me chamou, e se eu mantiver a minha decisão aqui, vão falar que a Leila não assinou contra a CBF, que o VAR é não sei o quê do time paulista. Então, eu acho que o maior problema aí, me parece, pelo que vocês estão falando, é o VAR chamar
entregar a cabeça do árbitro aos leões. Bom, mas se o Você árbitro... achou que foi pênalti? Não, primeiro é o seguinte, eu já estou com abstinência de Premier League, né? Hoje, desfecho do Campeonato Inglês, e a Renata sabe, eu sigo muito o padrão de arbitragem da Premier League, né? Então, para dar pênalti tem que ser um negócio muito forte, né? Até o pênalti dado para o Palmeiras depois, né? No começo dá para discutir uma série de coisas, mas esse para mim é mais um pênalti na linha da frase que ficou famosa. Esperou o contato veio, viu que o árbitro tá marcando tudo. E aí? Porque tem um contato que é muito leve, o tal do Tem. impacto. Não tem impacto para derrubar o Arrascaeta. Então o Arrascaeta acaba... Ele dá um tapa, a bola fica longe, ele percebe que não vai chegar, que o Giai tá vindo na cobertura lá. Ó, é só você notar, a bola fica longe, o Giai tá na cobertura, ele, como diz o Silas, ele sente o braço e se atira. Esperou o contato. Aí tem um contato que é muito leve, que não é o suficiente, aí ele se atira, cai e o árbitro acaba... Também pelo ambiente, a atmosfera, já deu um pênalti pro Palmeiras. Puxa, e agora? Tal, como é que vai ficar? Pressiona o árbitro. Pressiona, condiciona, o VAR chama, né? O VAR chamar também, assim, eu acho... O árbitro que decide é o de campo. O VAR chama você pra ver um absurdo. Olha aqui. Você... não, amigão Bubu, eu não vou com você nessa, não. Eu sou o Bruno Vicário, eu sou o árbitro principal. Tem personalidade. Respeito você, Bubu, mas eu vou manter minha decisão. Não foi nada, né? Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas aí é Daronco ou Klaus, que tem esse... O Candansan no meio de semana fez isso. Mas o Candansan é irresponsável. Ele se prejudicou, né? O Candansan foi por irresponsabilidade, não foi por, por falar não... Sei. Mas pra você... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!